Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, e comigo hoje Fábio Luiz, no nosso programa Rio em Santidade, nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. E muito bom dia, Fábio Luiz. Bom dia, Padre João. Bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral. Que alegria estar de volta hoje nesse primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, 19º domingo do tempo comum. Eu queria, Fábio Luiz, primeiro te parabenizar, né, papai? Estávamos aí de férias, agora estou de volta. Você, nesse tempo, já é o papai do Fabinho. Parabéns, Fábio Luiz. Muito obrigado, padre. Obrigado a todos. E tá bonito, filho, hein? Caprichar, hein? A semana que vem vai ser meu primeiro dia dos pais, né? É, parabéns. Essa semana nós tivemos o dia do padre, né? Foi dia 4. Eu queria parabenizar todos os nossos irmãos sacerdotes, padres aqui da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, da Arquidiocese de Niterói, das dioceses que compõem aqui o nosso Regional Leste 1 e os padres do mundo inteiro, claro que estão conectados também com a Rádio Catedral através da nossa internet. Então, parabéns. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar de um grande padre, né? Vamos voltar aí às nossas personalidades. Padres e pessoas, vultos católicos que morreram com uma certa fama de santidade. E sabe de quem nós vamos falar hoje, Fábio Luiz? De quem, padre? Padre Maurílio Teixeira Leite Penido. Olha, já Padre Penido. Estava já prometido há muito tempo. É o maior filósofo e maior filósofo tomista do Brasil, é considerado o maior filósofo do Brasil, e também um grande apóstolo e teólogo da liturgia. Eu, particularmente, tenho um livro dele sobre liturgia, é maravilhoso. Tem um livro dele também de iniciação teológica, que é muito bom. Então, hoje nós vamos falar desse grande vulto, Padre Penido, que precisa-se realmente não só ser estudado, mas recuperada a sua memória. Então, em homenagem ao Dia dos Padres, vamos falar do Padre Penido, ou como se chamava lá na França, Padre Petre Penido, Monsenhor Penido, Padre Penido. E queremos lembrar que está, né, Fábio Luiz, está aberto aí nosso Zap da Santidade. Temos Sim. o Zap da Santidade, o 97891-5735. 97891-5735. Manda pra gente sugestão de pauta, críticas do programa, ideias. O que a gente puder fazer, a gente quer fazer com muito carinho, com muito amor. E eu queria dedicar esse programa de hoje a duas pessoas muito importantes, né? Primeiro, in memoriam, né, do nosso querido Odilon Júnior, grande radialista da Rádio Tupi, que fez a sua Páscoa, que combateu o bom combate, guardou a sua fé. Ele que era esposo da nossa querida Dani. A Dani, que foi a nossa produtora aqui do Rio em Santidade nesses últimos anos, e que também eu dedico a ela esse programa de hoje. Ela que está agora numa nova perspectiva de vida, imagino, né? Depois da perda do seu esposo, e queremos agradecer muito a Dani, que trabalhou aqui na Rádio Catedral. Então, eu quero dedicar em memória ao Odilon Júnior, né, Fábio Luiz? Uma pessoa que nos apresentou lá o seu trabalho, um baita de um radialista, era um homem de rádio, era um homem de comunicação e católico. Ele foi seminarista, você sabia disso, Fábio Luiz?
Soube no dia que ele mesmo falou pra gente lá na Tupi. Ele trabalhava na Rádio Tupi, aqui no Rio de Janeiro. E foi do seminário aqui de Niterói, né, da Arquidiocese de Niterói, a qual eu faço parte. E católico, praticante, uma pessoa de muita fé, né? E que, infelizmente, com pesar, né, nos deixou agora nesse mês passado. E eu quero dedicar esse Rio de Santidade de hoje a ele e a nossa querida Dani. Como é que a gente nem fazia ideia, né, Fábio Luiz, que ele era casado com a Dani? Não fazíamos. Ele mesmo também naquele dia nos contou. Uma pessoa apaixonada pela comunicação e pelo rádio, como também nós somos. Então, eu queria dedicar esse programa de hoje em memória ao nosso querido Odilon Júnior. E vamos falar sobre ele, teólogo da analogia, Padre Maurílio Teixeira Leite Penido. Ele nasceu no dia 2 de novembro, no dia de finados, do ano de 1895 e fez a sua Páscoa no dia 23 de junho, véspera de São João Batista, de 1970. Maurílio Teixeira Leite Penido, ou chamado Abbé Penido, ou Padre Penido, é um filósofo e teólogo católico brasileiro, conhecido como teólogo e apóstolo da liturgia. Ele é o mais famoso teólogo tomista brasileiro. Então, Padre Penido é o mais famoso teólogo tomista brasileiro. Ele nasceu numa família abastada, nobre, aqui no sudeste do Brasil, em Petrópolis, Rio de Janeiro, no dia 2 de novembro de 1895. Quando morreu seu pai, ele mudou-se para Paris com a sua mãe, lá em 1906. Ele tinha o quê? 9 anos de idade quando ele foi morar em Paris. E foi lá que ele completou sua educação primária e secundária. Ele recebeu também na Universidade de Paris, na Sorbonne, uma formação humanista. Em 1914, ou seja, ele tinha 19 anos, 19? Isso. 19 anos, em 1914, Monsenhor Penido, Padre Penido, foi para um seminário francês em Roma. Em junho de 1915, ele finalizou o seu bacharelado em Filosofia Escolástica na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em novembro do mesmo ano de 1915, se muda para a Suíça. Foi para lá atraído pelos estudos tomistas, levados a cabo por eminentes tomistas dominicanos na Universidade de Freiburg. Em 1918, recebe o título de doutor em filosofia. Foi ordenado sacerdote em 1922. E em 1928, recebe o doutorado em teologia com a tese Le rôle de l'analogie en théologie dogmatique, na Universidade de Freiburg. De Freiburg, ou de Friburgo, né? Vamos traduzir para o português. De 1928. Freiburg, que fica na Suíça. Na Suíça. Então, tá? quando fala Friburgo, não é Friburgo aqui do Rio. No Rio de Janeiro, não. É Freiburg mesmo, na Suíça. Suíça. É interessante a gente fazer essa distinção, senão o pessoal vai pensar que é aqui, né? Naquele ano que ele recebeu o doutorado em teologia, de 1928 até 1938, ele, por 10 anos, lecionou na mesma universidade, na Suíça. Durante este período, ele publicou a sua mais famosa obra, Le rôle de l'analogie en théologie dogmatique. Ele é também, nesta época, que ele também publicou Dieu dans le bergsonisme, né? Ele fala sobre Deus dentro do bergsonismo. Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre o filósofo também, Padre Penido. E também, esse é de 1936, e também naquele mesmo ano, La Conscience Religieuse. Em 1938, Padre Penido retorna ao Brasil, em 1938,
ele retorna ao Brasil por convite de Alceu Amoroso Lima e vai viver na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana. Em 1939, torna-se professor da Universidade do Distrito Federal, chamada Universidade do Brasil, que é ali na Urca, né, Fábio? Hoje é a Unirio, o FRJ. O FRJ, Campus do Fundão. Isso. Da Urca. Da Urca. Passado alguns anos, aparece a obra O Corpo Místico, um comentário, né, o Mystic Corporis, né, do Papa Pio XII, que é um comentário, essa obra, O Corpo Místico, um comentário sobre a encíclica de Pio XII, Mystici Corporis Christi, onde critica a postura extremista do movimento litúrgico no Brasil. A partir da segura doutrina tomista, ele critica. Em 1954, torna-se professor do Seminário São José do Rio de Janeiro. Ele foi professor do meu bispo, do bispo que me ordenou, padre Dom Carlos Alberto Navarro, que se ordenou em 59, né? Padre. Mas em 1954, padre Penido, quem se ordenou em 59 foi o meu bispo, tá, gente? Ele deu aula para Dom Carlos Alberto Navarro e a sua turma ali. Em 1958, ele se aposenta depois de um período de licença da Universidade do Brasil. Nesta época, apesar da grave situação da saúde, piorada pelo mal de Parkinson, ele ainda dá aulas e assistência espiritual às irmãs carmelitas. Padre Penido, ele falece por volta das 11 horas da manhã do dia 23 de junho de 1970, no seminário, ali, ele falece no seminário. Sabe quem cuidou do Padre Penido, Fábio Luiz? Dom Assis. Dom Assis não só foi aluno do Padre Penido, Dom Assis, que foi meu reitor no Seminário do Rio, ele cuidou e ele conheceu, ele viveu esses anos com o Padre Penido, ele ajudava muito o Padre Penido, ele é uma das pessoas que pode e tem assim, muita credibilidade de falar realmente da importância do Padre Penido para o Brasil. Pouca gente fala do Padre Penido. O pensamento do Padre Penido. No pensamento do Padre Penido, o elemento mais importante de sua filosofia e especulação teológica é a sua interpretação da doutrina tomista, da analogia aplicada às questões teológicas. É bem certo que ele parte de um ponto de vista que depende muito da interpretação e uso que Caetano faz da analogia tomista. Em sua obra, a célebre obra dele, a grande obra dele, que foi a tese doutoral dele, Le rôle de l'analogie en théologie dogmatique, ele supõe a interpretação de Caetano e a defende. Para ele, a analogia é a chave central e universal, sem a qual seria impossível entender a metafísica e as especulações teológicas. Ele professa, mediante o uso da analogia, um tomismo vivo e dinâmico, ao mesmo tempo tradicional e moderno. Por essa razão, não raro é denominado o teólogo da analogia. Aliás, na teologia, a analogia é fundamental, gente. Isso é importante dizer. Entre o teólogo da analogia, entre seus pares. Sua contribuição para a história da analogia no tomismo é muito importante. Entre os tomistas como Mandonnet, Maritain, Journet e muitos outros. Aliás, muito respeitado, Jacques Maritain, muito seu amigo. Neste sentido, sua doutrina joga um papel importante nas análises teológicas, influenciado por São Tomás, Henri Bergson, aliás, quero falar sobre Henri Bergson, e pelo pensamento do cardeal Newman, né, que é beato. Não? Canonizado. Desculpa, já é santo, é verdade. Santo. Foi o Papa Bento XVI que o canonizou. Não, Bento XVI o beatificou. Isso. Francisco canonizou esse ano. Francisco canonizou. E é interessante a influência de San Newman, né? O santo cardeal Newman, porque ele foi assim de uma...
ele bebeu a fonte do cardeal Newman, que é um convertido pelo cristianismo. É porque eu me lembrei, eu confundi, porque o Papa Bento foi na Inglaterra. Sim. E lá que ele beatificou. Ele beatificou lá, o Newman. Agora eu não me lembro se foi lá. Foi lá. A beatificação dele Mas foi a na Inglaterra. canonização foi em esse Roma. ano. É isso aí, desculpa, gente. Realmente foi esse ano o Papa Francisco. Então, ó, São Tomás, Henri Bergson, que o próprio Penido conheceu, Cardeal Newman, São Cardeal Newman, e pela espiritualidade de São João da Cruz. Padre Penido estruturou um pensamento pautado no uso da analogia que se aplica desde a metafísica, passando pela psicologia religiosa e pela mística, até a teologia dogmática. Eu tenho o livro aqui, eu tenho um livro na minha biblioteca particular, que é um livro de iniciação teológica do Padre Penido, e tenho também de iniciação dos sacramentos, que é uma coisa extraordinária, gente. Uma coisa extraordinária. A gente pode encontrar ainda alguma coisa das obras dele em sebos virtuais ou em bibliotecas, só. Eu tenho aqui uma série de obras que muitas até ainda estão no francês, não foram nem traduzidas para o português, então é uma relação assim, ele foi de imensa contribuição. Por exemplo, nós temos aqui um livro que é interessantíssimo dele, O Itinerário Místico de São João da Cruz, que foi publicado pela Vozes, em Petrópolis, de 1949. O Mistério da Igreja, também de 52, também da Vozes, publicado em 52. Esse aqui que eu tenho, O Mistério dos Sacramentos, 1954. O Mistério de Cristo, das edições paulinas, de 69, já no final de sua vida. Ele fala aqui também, esse aqui deve ser muito interessante, na primeira conversão de Newman, de 1948, o Itinerário de Newman no catolicismo, todos em francês, eu estou traduzindo aqui, tá? A conversão de Newman ao catolicismo, de 1949, A Crise da Fé, publicado também pelas Vozes, em 1949, a Filosofia Bergsoniana de Guerra e Paz, também é muito interessante. Quem é membro da igreja, uma publicação que ele faz na REB, de 1951, que é e é comentada e usada pelo Dom Odilon, do Mosteiro de São Bento. Padre Penido, Vida e Pensamento. Esse já é um livro, eu tenho esse livrinho aqui, que a Vozes publicou em 1995. O Padre Penido, Teólogo e Apóstolo da Liturgia, também é da Tricontinental Editora, de 1994. Esses são os últimos livros assim publicados sobre o Padre Penido, que são assim interessantes, os livros dele. Tem também as publicações de filosofia. Enfim, o Padre Penido, gente, ele tem... Olha esse livro aqui dele, por exemplo, de 1943. Transformação da alma em Deus pelo amor. O Testemunho dos Mártires. Todos Padre Penido vem... O Corpo Místico de Petrópolis, publicado pela Vozes em Petrópolis, 1944. Aquele texto que ele faz o comentário do documento do Papa, da encíclica de Pio XII. Então nós temos aqui uma vasta obra. Olha, gente, não é nem metade da obra. Eu estou falando assim, as que foram traduzidas para o português. Mas nós temos algumas aqui, por exemplo, o Método Intuitivo de Bergson, de 1918. Os Atributos de Deus, Les Attributs de Dieu d'après Maimônides. Interessante. A conversão do subconsciente e do sobrenatural em Divus Thomas, de São Tomás de Aquino, aqui em 1930. É muita obra, gente. Então, a gente está falando aqui de um grande filósofo, de um grande teólogo, Maurílio Teixeira
Leite Penido, um grande homem que enalteceu o nosso Brasil no campo filosófico e teológico, um dos maiores do século XX, que faleceu aqui no Seminário São José, no Rio de Janeiro, tá? Ele era de uma família abastada ali entre Juiz de Fora, uma parte, e a outra de Petrópolis. Ele, em Paris, ouviu as conferências do Bergson, né? E na Suíça ele dialogou com Bergson, foi um severo crítico do Bergson e um grande admirador do St. John Henry Newman, né? E um grande mestre e doutor de São João da Cruz. E olha, eu vou dizer para vocês, para gostar de São João da Cruz tem que ter muita base teológica, para buscar se alimentar de São João da Cruz, como ele. E ele lutou no final nos seus últimos anos, nos anos 60 principalmente. Foram os anos mais difíceis, porque o Parkinson e a sua dificuldade física, né? E assim, é interessante, né, Fábio Luiz? Porque ele é pouco falado, pouco estudado. Quando é que você viu? Muito raro. Foi contigo que eu conheci o Padre Penido. E eu vou dizer para vocês, né, o próprio Dom Assis pode atestar, ele faleceu... O Padre Penido não é o nome da biblioteca do seminário? Sim, é homenagem a ele. Ele faleceu ali, no seminário. E assim, com uma fama muito grande de santidade, sabe? E é uma das personalidades, junto com Dom Estevão Bittencourt, eu colocaria ali, junto com Dom Estevão, no campo intelectual, né? O Dom Cirilo Folk Gomes, de quem nós vamos falar ainda. O que a gente já falou, Padre Leonel Franca. Existe um panteão de personalidades, de sacerdotes, de monges, da intelectualidade católica mesmo do século XX. E é importante o Rio em Santidade falar e abordar sobre eles, né? Por exemplo, nós temos aqui, já estamos encerrando temas, por exemplo, como a visibilidade da igreja, a transformação da alma em Deus pelo amor, o discernimento filosófico da experiência mística, são temas que foram abordados pelo Padre Penido e que ele é uma personalidade do nosso Rio em Santidade. Fiquemos todos esse domingo do Padre, né? Domingo aí, primeiro domingo do mês, domingo vocacional. Celebremos aí esse 19º domingo, vamos ao Ângelus com o nosso cardeal. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.